Annyeong, aroas e charmes do mundo, que assim como nós, traz em seu coração esse artista especial que é Changnu. Chegamos ao nosso segundo episódio, que é o episódio especial do mês de janeiro, e de fato é especialíssimo para nós por contarmos com a presença de nossa primeira entrevistada. Obrigada a todos que abraçaram tão carinhosamente esse projeto, que tem a proposta de tornar nosso príncipe Eunwoo cada vez mais conhecido e amado. Obrigada em nome de nossa equipe aos inscritos em nosso canal. Obrigada aos que participaram de nossa primeira enquete nas redes sociais e convidamos a todos a se emocionar. Afinal, o que não falta é emoção e carinho no episódio de hoje. Delighted to announce the first Pod BioSoul interviewed this January. Shaw. We can consider her as the one of the most passionate Aurora stars, and she is here to honor us with her experience and emotions. With the word, Shaw. Hi, tchau! Seja bem-vindo ao nosso podcast. Você poderia nos contar quando e como conheceu e descobriu o nosso príncipe Changnu? Hi, my name is Shao from Chicago, Illinois, USA. I've been a huge fan of Cha Eunwoo for almost 2 years now. I first encountered Eunwoo during the pandemic when I watched a lot of K-dramas. While I was watching Rookie Historian in 2020, I found the character of Prince Yerim so entertaining, but also quite deep. The character development was incredible, and Eunwoo portrayed Prince Yerim so remarkably well. I was so intrigued by Eunwoo, so I started looking him up. The very first clip I saw was a Myth Masters in the House episode, where they learned and practiced the steps to all that jazz. Eunwoo was wearing a black turtleneck and black leather pants. I thought to myself, wow, this man is so attractive with the most beautiful smile, and he danced so well, and the rest, as they say, is history. Down the rabbit hole I went, called Cha Eunwoo. Shaw, nós concordamos e sentimos da mesma forma. Nas suas pesquisas, como você chegou à vida de idol e o que você pensa sobre o astro? I continued learning about him, found that he's a K-pop idol and is part of a group called Astro. I watched all the performances and videos I could find. I read all the stories and backstories about Eunwoo, Astro, and Fantagio all together. I found myself falling in love with Eunwoo, with every story I read and every video I saw. I felt like I was with him during the successes and heartaches that he experienced. What impressed me the most was, despite the challenges and tribulations and even his successes, he remained true to himself. He was humble, kind, persistent, and hardworking. Personally, I value a man's intellect above all, and was very happy to find out that he's genius level and is always in pursuit of self-improvement. He's an all-rounder and great at everything. He never fails to impress me and always leaves me in awe of him. My first Astro comeback was All Yours. It was impressive. After that was Switch On. I became more invested in this because that was the first time that the title track was Eunwoo's song After Midnight. I was so excited for him. Then came Drive to the Starry Road. I tried for a video call with him, and much to my surprise, I won. Let me tell you, that was insanely unreal. My heart leapt out of my chest when he came on the screen and greeted me with annyeong and a smile. We talked for a very tiny bit, and he confirmed that he got the presents I sent him for his birthday.
I was in cloud nine. Uau, tchau. Quantas emoções estamos sentindo agora. Você tem alguma coisa para nos contar sobre os momentos? Fast forward, I want to talk about JOTM, or Just One 10 Minutes. He did these V-Lives that he called Just One 10 Minutes, where he went on live and talked to his fans. But these never last just 10 minutes to our delight. He made sure he spent time with us, because he's just that awesome. I believe that his first JOTM and V-Live was in February, just before their debut. It was so cute. He was so young then. Then he had an in-person JOTM fan meet in October of 2019 in Kuala Lumpur, Bangkok, Taipei, Hong Kong, and Manila. Oh, I wish I knew him then. But he did yet another JOTM fan meet on June 4th, 2021. But due to the pandemic, this was held online only. That was my first JOTM fan meet. I bought the tickets and the merchandise for it. I was so happy. I enjoyed that fan meet so much. So when he announced that he was having another in-person JOTM last year, 2022, you betcha, I jumped on that opportunity lightning fast. You would not believe my excitement then. Just an FYI, the fan meets last year were held in Jakarta, Bangkok, Manila, Japan, and Seoul. I remember the day they announced that he will have an in-person fan meet in Manila. I immediately bought plane tickets that same exact day. Can you guess how long it takes to fly from Chicago to Manila? Let me tell you, it's 22 hours. 22 hours one way. But I didn't care. I needed to see him, and it was all worth it. I also booked a hotel closest to the venue with the hope that he might stay there as well. And he did. That in itself was precious. To be sleeping in the same building as him, call me crazy, but that's how I felt. So August 6, 2022, the day of the press conference at Novotel, I could not get a pass, but decided to go and see the venue anyway with the hope I get a glimpse of him. And I did. I was in a corner waiting, and when I came out to look, I saw his entourage coming. Manager no even waved at me. I focused on Unu right away. He was extremely gorgeous. I really think my heart stopped. I could not breathe. His skin was so white, so smooth. He had brown hair, lighter than I expected. The makeup was flawless. It seemed like he wasn't wearing any, but of course I knew that he was. He was so extremely perfect. He was talking to a man next to him. His hands were in his pockets while he walked, and I just watched like a fool. I could not move. He was dressed to kill. The jacket over the wife beater tank looked really good on him. He was absolutely breathtaking. Literally. I was stunned in place. Shaw, te confesso que estou tão emocionada com esses acontecimentos. Você poderia nos contar como a presença dele se tornou marcante e inesquecível para você? I'll tell you my biggest regret. I had my Burberry purse and a marker ready for me to ask for his autograph, but I was not able to process anything. I was the only one there, so I wish I was able to think. If I did, I would have approached him. I think they would have allowed it because I was alone. My brain stopped processing. All I could see was his face. I couldn't talk. I couldn't move. I was totally shocked. It was the first time I laid eyes on him. I really was so stunned.
Starstruck was an understatement. Then, the second time was 10 to 15 minutes later, and it was the same. I turned around, about to go back to my hotel room, and next thing I knew, boom, he was walking towards me. His bodyguard was telling me to move out of the way. He passed me, and I saw his side profile. He was 2 feet away from me. Oh my God, he was drop dead gorgeous. Whew! I was absolutely elated. Then the fan meet happened that same night. Seeing him in broad daylight was so different than seeing him on stage. It was surreal. I am telling you, the pictures and videos do not do him justice. I felt like I was having an out-of-body experience. And the fan meet, it seemed like a full-blown solo concert. It was electrified. I was just extremely proud of him. I was fortunate to have that experience, and I will never, ever forget it. Definitely one for the books. Now, I made a vow that I will fully support and love him for the rest of my life. I will follow him and his activities and witness his continued growth and success. He's unstoppable. He will continue shining and soaring high. I look forward to the awards he will receive for his acting roles in Decibel and Island. This is just the beginning. I look forward to not world domination, but UNU world domination. Get it? I will end with what I always say to him. UNU, I love you always and forever. Chiding. Olá, Shao. Obrigado por compartilhar este momento mágico e especial conosco. Um grande beijo aqui do Brasil. Shao, não tenho palavras para agradecer a sua participação conosco. Que emoção estarmos juntos aqui. E saber que seus sentimentos são nossos sentimentos. Me identifiquei muito com tudo que você nos contou e senti que estivesse lá com você. Compartilhamos e vivenciamos todas as suas reações. Simplesmente foi lindo e incrível. Muitíssimo obrigada por tudo e saber que todo o meu carinho e todo o meu respeito é seu. Tchau. Gostaria de agradecer. Sua participação enriqueceu ainda mais nosso podcast e nos motivou ainda mais. Espero poder colaborar novamente lá na frente. Muito obrigada. Minha querida Shao, sei que posso chamá-la assim. Muito obrigada por tão prontamente ter aceitado participar do nosso podcast. Eu sempre me identifiquei com seus posts e todas as vezes que nos falamos, seja por posts ou por direct messages no Twitter, sua resposta sempre foi extremamente carinhosa. E isso não tem preço. Conte sempre e para sempre com a minha profunda admiração e amizade, mesmo que tão fisicamente longe, é pertinho do coração. Aroa, na sequência temos o nosso vídeo de intervalo. Vamos comprar essa ideia? 너무 좋아. 어떡해 어떡해 네가 너무 예뻐. 어떡해 잔말 말고 웃어. 어떻게 생각해? 너가 너무 좋아. 어떡해 너가 너무 예뻐. 어떡해 한번 만나볼래. 어떻게 생각해? 잔말 말고 말해. 좋다고 Iniciamos a segunda parte do episódio do mês de janeiro e vamos comentar e analisar a escolha do nosso público. Quem será que venceu, gente? Estamos todos curiosos. As enquetes foram postadas no Instagram e no Twitter. E como vencedores temos que rufem os tambores, Decibel e Island.
Mas sabe, a gente que Tio Birt ficou pertinho dos vencedores e não deixaríamos de falar desse maravilhoso trabalho de nosso príncipe Chai-Nung em outros próximos episódios. Não podemos desconsiderar esses votos, concorda, gente? Outra informação importante é sobre a primeira temporada de Island. Em sua primeira parte, teve 6 episódios e não 10, como informamos no nosso primeiro podcast. O retorno, gente, será no dia 24 de fevereiro e estamos aguardando ansiosamente. Bora lá conversar um pouco sobre esse belíssimo e recente trabalho do nosso príncipe? Aroás, já sabem da novidade? Decibel é um filme de estreia no cinema do nosso Eu1. O filme está na categoria de ação e terror urbano. Formando o elenco principal, Kim Leo-won e Jong Sok, Jeon Sun-ho, Park Bae-won e Cha Eun. Teve sua estreia nos cinemas asiáticos em 16 de novembro de 2022. Infelizmente, ainda não está disponível nos cinemas brasileiros, mas nós esperamos ansiosamente por ver essa história nas nossas telonas. Aproveitamos para pedir às empresas do ramo que olhem para produções como essa, porque de fato trata-se de conteúdo excelente, assim como os canais de streaming estão lotados de conteúdos específicos de K-drama, tendo um público fiel e diversificado. Rose, o que você destaca sobre Decibel? Andréia, o que falar sobre Decibel? Nossa, muitas coisas. Personagens únicos e extremamente reais, que nos pegam pela forte emoção. Eun-woo é um exemplo forte disso, quando ele, em tão pouco tempo de cena, nos desperta as lágrimas e a forma como demonstra sua alegria, sua coragem e sua tristeza. Eu me revi refletindo sobre sua poderosa atuação e como ele entregou tudo nesse personagem que podemos considerar como o centro da trama. Mesmo sem aparecer em muitas cenas, é possível ter a nítida sensação de que ele está ali, participando sim, de tão forte ser a sua força em cena. Xaxá, você concorda? O que você pensa sobre isso? Rose, concordo totalmente com a sua colocação. E digo mais, Chao-nu praticamente rouba para si todo o filme. Isso é maravilhoso, pois seu personagem é muito diferente dos anteriores. Vemos um Eun-woo maduro, totalmente dentro do seu personagem. Ele até cortou o cabelo para usar de acordo com o visual militar. Nosso príncipe demonstra aí seu profissionalismo. Por isso, temos que tirar o chapéu para ele, pois além de trabalhador, ele é focado em estudar seus trabalhos. Isso só nos deixa ainda mais orgulhosos. Exatamente, Xaxá, e você disse tudo. O diretor Hyun Min-ho, nas entrevistas que deu nas coletivas de lançamento do filme, elogiou nosso príncipe Chai-Nung, disse que ele mostra que sua beleza é apenas um detalhe diante do seu enorme talento. E é claro que nós, Aruás e Chaves, já sabíamos disso, né, meninas? Mas ver esse reconhecimento é tudo. Nosso príncipe Eun-woo merece muitas indicações e prêmios por nos mostrar tanta emoção. Vou deixar algumas perguntas aqui no ar e com certeza muitas dúvidas. A história é muito atual e nos deixa a forte sensação do que faríamos se estivesse vivendo situação tão devastadora em que o filme nos apresenta. Até que ponto a renúncia, a liderança e a coragem nos movem? Quem são os vilões, quem são os bonzinhos? O bem maior do coletivo deve prevalecer sobre o certo e o errado. Como os traumas determinam o agir de indivíduos preparados para situações críticas ou pessoas de comum. Aruá, falaremos agora sobre o mais recente trabalho do nosso Eun-woo, Island. Todos estão ansiosos pela segunda parte? No episódio anterior, citamos na ficha técnica que teria 10 episódios na primeira parte, mas na verdade temos somente 6 episódios, para nossa tristeza. A história é baseada em um webtoon, e assim, alguns pontos não seguem exatamente como os acontecimentos narrados.
Estamos eletrizados pelos episódios, que digamos têm nos levado a alguns sustos e surtos, concorda? Mesmo sabendo que se trata de uma série de fantasia e terror, não esperávamos que a série fosse tão envolvente. Ou será que é nosso padre Johan que é o responsável por tudo isso? Na verdade, a cada cena surgem comentários, perguntas e até memes com tudo isso que estamos vendo. Aline, aproveito para te perguntar, quem chega por último é a mulher do padre? Acho que sim, Xaxá. Tem muita gente que nem quer correr. E falando sério, né, gente? Nosso príncipe Chao-Nu rouba mais uma vez a cena. E conseguimos entender o porquê dessa ter sido a escolha das nossas enquetes. E que história magnífica, né, gente? Cada susto vale a pena. Todo o visual da ilha é um ponto a mais nessa bela produção. Cada personagem apresenta dramas internos e muito mistério que devem ser solucionados no decorrer de cada episódio. Precisamos destacar também, gente, como o desempenho do nosso príncipe Chao-Nu é um espetáculo à parte, né, gente? E deixa a todos totalmente envolvidos com o mistério da eterna luta entre o bem e o mal, que é o núcleo da história. Muitos são os demônios que estão tomando conta do lugar e sendo liderado por alguém que planeja acima de tudo vingança. Concorda, Andréia? Conte para nós o que você destaca em Island. Não só concordo, como acrescento alguns pontos importantes na trama. A fé, a religião, a cultura são destaques na história. Não se trata apenas de uma história de fantasia. É um despertar para todos nós que sabemos que existem diferentes energias positivas e negativas no mundo. Além disso, como uma jovem rica, nossa protagonista, Nie-Ho é uma personagem intrigante, pois mesmo sendo criada na riqueza, ela ainda assim tem um comportamento baseado na empatia com o próximo e não mede esforços em ajudar a quem precisa. Isso é louvável e um exemplo a seguir. Vemos nosso Padre Johan movido por uma força divina e uma fé inabalável. Johan realiza exorcismos com riqueza de detalhes e se apropria brilhantemente do papel de sacerdote, apesar de ser tão jovem. Amamos muito tudo isso. E você, Rose? Amamos e adoramos, Andréia. Acredito que todos nós estamos aguardando ansiosamente pela segunda parte e pelo esclarecimento dos mistérios que estão por trás de toda a história. Eu nunca gostei de filmes de terror, mas abri uma exceção para o nosso Chao-Nu e não me arrependi. Também gostaria de citar um ponto importante da história, que é a adoção de crianças. Toda a trama é cercada por exemplos que não devem e não podem ser esquecidos. Assédio, violência, preconceito, abandono, traumas e muito mais. Pan e Johan têm uma química excelente nas cenas de ação e Chao-Nu dispensou dublês em muitas cenas simplesmente mágicas. Johan e Min-Woo também formam uma parceria excelente em todas as cenas que vimos. Chao-Nu, mais e mais apaixonante e dramático, deixando nosso coração pesado pelo sofrimento.